To continue now, we have to Professor Mauro Rincón to introduce the Professor Liliane Barrichello. You can start, Mauro. Adelante, Mauro, por favor. Bom, é um prazer aqui apresentar a Liliane Basso. É Barrichello? Barrichello. 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 Claro. Ah. Isso. Eu vi Barrichello aqui, não, é Barrichello. Que bom que perguntou, porque sempre costumo falar, trocar. Eu olhei. Bom, a Liliane, primeiro é um prazer ter uma mulher falando aqui no nosso seminário, é muito bom, e as mulheres estão muito bem representadas aqui pela Liliane. A Liliane fez graduação em matemática na Universidade Federal de Santa Maria, em 1983, depois fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Fez pós-doutorado no Departamento de Matemática de North Carolina State University, que concluiu em 96. Ela é professora titular do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eliane é pesquisadora do CNPq. Ela atua nas áreas de matemática aplicada e engenharia, particularmente focando no desenvolvimento de métodos analíticos espectrais associados à equação de Boltzmann. A parte de orientação, ela tem 19 alunos orientados em iniciação científica, 21 dissertações de mestrado, 17 teses de doutorado, que é um plantel absurdo, muito bom. Liliane tem 60 artigos publicados em revista científica, tem 1.142 citações no Certificate, e hoje ela vai dar palestra com o título de Soluções dos Sistemas Lineares Relevantes em Modelo de Transporte de Partículas. Segue você agora, Liliane. Muito obrigado. Bom, deixa eu ver bem meu horário aqui. Muito obrigada, Mauro. Obrigada pela introdução e obrigada pelo convite, essa oportunidade. Então, em teu nome, eu agradeço a toda a comissão organizadora e essas instituições, né, que estão dando suporte para esse evento. Um prazer, então, encontrar, vi aí alguns nomes até que eu conheço, aí, antigos ex-alunos, etc. Então, é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade. Muito bem. Então, como o título está falando aqui, a gente vai falar de transporte de partículas, mas agora a minha coisa não está descendo, vamos ver. Não está mudando. Não está mudando? Não, só um pouquinho. Agora foi. Assim. Vamos ver se vai, tá? Vamos tentar sim, tá? Então, assim, para quem talvez não esteja familiarizado com a área, o modelo matemático principal, né, para se trabalhar com o transporte de partículas é a equação conhecida como equação de Boltzmann. Essa equação ela foi originalmente desenvolvida para a teoria cinética dos gases, e quem trabalha, né, nós temos vários resultados matemáticos importantes aí na teoria cinética. Quem trabalha literalmente mais com a equação de Boltzmann ou modelos cinéticos da equação de Boltzmann, se costuma dizer, então, teoria cinética. Uma versão linear da equação de Boltzmann se costuma chamar de equação de transporte, né? Equação de transporte de partículas. Dependendo das aplicações, quando são aplicações voltadas para radiação, também é chamada de equação de transferência radiativa. E a formulação que eu vou apresentar aqui dessa equação, hoje, da equação de transporte, né? Temos alguns trabalhos lá com modelos cinéticos, equação linearizada de Boltzmann, mas hoje a gente vai falar da equação linear de Boltzmann, essa equação de transporte, na sua formulação íntegro diferencial. No entanto, no caso da geometria cartesiana bidimensional, que também é o que a gente vai abordar mais especificamente aqui, uma formulação fraca, né, desse modelo original da equação nos leva a considerar sistemas de equações diferenciais parciais de primeira ordem, ou seja, reduzir essa formulação íntegro diferencial a sistemas de equações diferenciais de primeira ordem, que entendo possa ser de interesse aqui, né, para o público desse seminário. Como nós trabalhamos com formulações espectrais, buscando a resolução desses sistemas de primeira ordem, nessas formulações aparecem sistemas lineares de equações, e aí, conversando até um pouco com o Mauro, né, a ideia aqui seria, deixa eu ver se consigo passar,
chamar atenção um pouco para esse aspecto dos sistemas lineares que aparecem aí, e essa relação, então, com esses modelos das equações diferenciais. Que tipo de problema, né, se aplica esse tipo de modelo que nós trabalhamos? Então, a gente vai trabalhar com partículas neutras, e eu destaquei aqui 2 problemas, porque são 2 dos que nós, particularmente, temos mais interesse recentemente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de partículas como fótons, que estão presentes, né, que compõem a luz, a gente fala da transferência de a luz no espectro visível ou próximo do infravermelho, que é usada, então, para esse tipo de tomografia, que é chamada de tomografia óptica, que é uma tomografia bastante usada para detecção, para estudos do cérebro e também neonatal, né, para crianças, porque o tipo de configuração dos aparelhos para tomografia óptica são mais simples, né? Por exemplo, se colocar alguma coisa assim na cabeça, onde vem as fibras ópticas, né, que são a luz irradiada, e na verdade, o problema completo é um problema inverso, porque se quer estimar, entender como é que acontece a absorção no tecido biológico, para saber se tem algum tipo de doença, né? Mas nesse processo a gente precisa resolver o problema direto, e aí que entra, então, o que a gente vai falar aqui hoje. Outro interesse que a gente tem dentro do transporte de partículas, especificamente de nêutrons, também nesse caso, por coincidência, é um problema recente que a gente trabalhou, que é o problema de estimativas de fonte de radiação, né? Se está num local, quer localizar uma fonte de radiação, então o modelo matemático que tem que ser resolvido, que está por trás, então essa equação de transporte que está dentro do que a gente chama a área de teoria de transporte de partículas. Mas outras aplicações, outras áreas que têm interesse nesse modelo, quem tem interesse em problemas de radiação térmica, fornos, secagem de cerâmicas, outros tipos de tratamentos médicos. Já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos voltados para aplicações da radioterapia. Tem um aluno de mestrado atual que está trabalhando nesse processo, esse problema de hipertermia, que também é um tratamento para câncer, né? Pessoal do INPE, por exemplo, que tem que lidar com a parte de medidas de intensidade de radiação, por exemplo, em problemas de sensoriamento remoto. Tecnologia de reatores nucleares, então todas essas áreas se utilizam desse modelo, dessa equação que a gente vai falar um pouco aqui. Tá? No nosso caso, a gente então lida com métodos determinísticos para a resolução desses problemas, né, que já tratam então de buscar soluções precisas, o melhor possível, para formulações fracas do problema original. E essa formulação fraca, nesse caso, é caracterizada principalmente, né, pela discretização. A partícula ela é caracterizada pela sua posição e direção. Então, a discretização da posição da partícula. Essa ideia é conhecida como um método muito usado dentro dessa área, que se chama método de ordenadas discretas. E alguns anos atrás, deixa eu ver aqui. Alguns anos atrás, nós, então, em problemas unidimensionais, desenvolvemos uma solução que preservava a analiticidade da variável espacial quando resolvendo um problema onde a parte angular estava discretizada. E aí a gente vem trabalhando há muitos anos com esse método e evoluiu para o tratamento de modelos bidimensionais, né? E aí surgem várias questões nessa extensão, uma delas a questão do desenvolvimento de quadraturas numéricas na esfera unitária, porque são esses pontos que definem as discretizações angulares multidimensionais. Esse tópico a gente abordou aí na conferência do CNMAC do ano passado, né? E ele traz vários pontos de interesse aqui. Deixa eu tentar passar, está meio difícil aqui para mim. Como, por exemplo, né, essa construção dessas quadraturas e estimativas de erro que a gente vai ter nessa discretização angular da equação que eu mencionei, né? Uma coisa que se chama efeito raio, que são distorções que aparecem nos resultados numéricos devido a essa discretização.
Também a própria geração de quadraturas, porque as quadraturas clássicas usadas, elas ficavam restritas a uma certa ordem, né? Então, a gente tem realizado esse tipo de trabalho, e eu chamo a atenção dele aqui nesse caso, porque só para chamar a atenção do quão é importante no tratamento, na solução desse problema, dessa questão da discretização angular e da necessidade de se trabalhar com ordens de aproximação dessa quadratura maior, que vai interferir no sistema linear, que é o tópico aí que a gente vai falar, tá? Bom, estudos recentes relacionados a esse sistema linear e principalmente os resultados numéricos que eu vou mostrar aqui, a maior parte deles, foram obtidas em colaboração, né? Tem que citar esses dois colaboradores, que é a doutora Karine Rui, que recentemente, já vai fazer quase um ano, não é tão recentemente assim, mas minha aluna de doutorado, né? Acabou o doutorado há pouco, e o professor Rudinei Dias da Cunha, que é meu colega lá no IME, né? Que são colaboradores em alguns dos trabalhos, particularmente nos que eu vou basear a maior parte dessa conferência. Então, quero citar eles aqui. Então, para fazer a extensão desse método que a gente vem trabalhando, né, para problemas multidimensionais, com essas quadraturas na esfera unitária, né, o método espectral que a gente trabalha, como eu vou tentar mostrar para vocês, ele envolve a resolução de um sistema linear. Tá? Eu preciso construir uma solução geral. E esse sistema linear, originalmente, nos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu, ele vinha sido tratado através de métodos diretos, tá? Por subrotinas conhecidas, né, de softwares de álgebra linear, como o LAPACK, onde, então, a gente, para esse problema específico que eu vou falar hoje, que é de radiação térmica, a gente, nessa maneira, chegava a abordar sistemas da ordem de 10 na quarta, onde as subdivisões, digamos assim, dos intervalos, dos eixos, né? X, Y, aí no caso da geometria bidimensional, eram da ordem de 10 na menos 1. Mas, como eu expliquei antes, essa necessidade da gente trabalhar com ordens de quadratura superior, de refinar a área, nos leva a uma limitação do uso desse tipo de recurso. Nós fizemos algumas tentativas de soluções iterativas, que eu vou mencionar mais ao final dessa apresentação, tá? Mas lá, então, nós conseguimos, através que eu vou apresentar aqui, através de um reordenamento desse sistema de equações lineares, modificar a estrutura da matriz de forma que a gente pudesse utilizar uma fatoração LU específica para matrizes esparsas e que nos permitiu, então, avançar no sentido da resolução desse sistema. É sobre isso que eu vou introduzir o sistema e discutir aqui nessa conferência, tá? Então, para vocês entenderem melhor isso, quem não está familiarizado com o modelo, né, para chegar na equação de transporte, a equação de transferência radiativa, nesse caso específico, a gente precisa caracterizar a partícula através de uma posição e uma direção, e se faz, então, se trabalha com probabilidade, né, o número médio de partículas esperado num certo elemento diferencial, né? Então, na posição R, em torno desse elemento diferencial espacial, e numa direção ômega, que é um vetor unitário, em torno do ângulo sólido diferencial. Esse vetor das direções, normalmente ele é representado em coordenadas esféricas, em termos do ângulo polar e do ângulo azimutal, né? E, então, os seus respectivos aqui, cossenos diretores, que eu chamo a atenção porque são, então, variáveis que vão aparecer lá nas nossas equações, né? Então, quando eu for considerar aí globalmente as possibilidades de direções das partículas, eu vou considerar todas essas direções na esfera unitária. Então, esse balanço de partículas, então, eu tenho partículas interagindo com o meio material e elas podem sofrer alguns processos, como, por exemplo, absorção e espalhamento. E, então, as partículas que eu estou contando aqui, né, nos meus elementos diferenciais, espacial aqui e angular, eu posso perder algumas delas porque elas saem dessa posição que eu estou contando, né, e também porque elas são absorvidas. E eu posso ganhar partículas que, por colidirem, né, e se espalharem, que estavam em outras direções, elas passam a fazer parte da minha contagem. E essas, então, podem vir de qualquer direção da esfera unitária. Então, essa integral aqui, isso forma a equação
íntegro diferencial, né? Não comentei lá a diferença, né, da equação de Boltzmann, né, que a equação de Boltzmann tem esse termo integral não linear porque considera a interação entre as partículas. E aqui a gente considera a interação apenas da partícula com o meio. Essa função que aparece aqui, que chama uma função de fase, ela explica, ela dá uma ideia como ocorre o espalhamento, ela dá uma ideia do ângulo de incidência, do ângulo formado entre a direção antes do espalhamento e a direção após o espalhamento. Então, dependendo da partícula, dependendo então do meio que eu estou, ela tem uma característica diferente, né? Por que eu coloquei aqui? Então, aqui eu tenho os parâmetros, como eu disse, da equação, né? Absorção, espalhamento, a função de fase, o vetor de direção. O que eu coloquei aqui como atenção? Naquele problema de tomografia, eu estou interessada, por exemplo, em reconstruir esse coeficiente, que é o coeficiente de absorção. Naquele problema das fontes, eu estou interessada em reconstruir essa fonte, né? Aqui, particularmente, também achei interessante, para quem tem um interesse mais específico nas equações diferenciais parciais, né, que quando eu desconsidero o espalhamento, né, que devido à complexidade desse problema, porque aqui eu estou lidando com 6 variáveis, independentes, né, não estou considerando um problema estacionário, senão seria 7, né? Então, se vê muito, né, desconsiderar o espalhamento, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu estaria restrito a uma equação, a equação diferencial parcial. Ou nas técnicas numéricas, também é muito comum a gente fazer processos iterativos, onde se supõe isso conhecido, e aí se resolve a equação diferencial de primeira ordem, ou os sistemas, porque vou entrar agora onde é que aparecem os sistemas, né? Os sistemas aparecem porque exatamente no momento em que eu vou resolver isso em apenas algumas direções discretas, essas direções vão estar associadas à aproximação por uma quadratura deste termo integral. Então, eu vou escolher algumas direções naquela esfera unitária. Essas direções, geralmente, elas são escolhidas a partir, né, de definição do que a gente chama níveis polares. Em cada nível polar, alguns níveis azimutais, então eu tenho esses pontinhos de interseção aqui. Essa é uma clássica que é usada, que é quadratura simétrica de nível, tá? E, obviamente, quanto mais níveis polares eu colocar aqui, mais fatias azimutal, eu vou aumentando o número de pontos da quadratura. Geralmente, a ordem da quadratura é dada por esses níveis polares, mas o número total de pontos ele vai ser maior do que a ordem da quadratura, tá? Porque ele faz essa composição do polar e do azimutal. Então, eu tenho aqui o modelo específico para o caso bidimensional, com essas variáveis que eu já defini para vocês, né? Que agora se transformou num sistema de equações diferenciais parciais de primeira ordem. Aqui eu tenho, então, a aproximação para a quadratura daquele termo do espalhamento, vou considerar isso num retângulo, e isso eu chamo de aproximação em ordenadas discretas do meu problema original, e é para esse que eu vou tentar buscar uma solução que seja a melhor possível, né? A minha solução aqui diz respeito à intensidade de radiação, num ponto XY, né, desse retângulo, numa certa direção. E os demais coeficientes, acho que já foi o que eu já expliquei anteriormente. Aqui também, para ter uma ideia, eu posso ter outras configurações. Aquela que eu mostrei tinha uma configuração mais triangular, então aquela construção de diferentes quadraturas pode nos levar a outras configurações. Essa, por exemplo, tem uma configuração que a gente chama mais quadrada, e no caso bidimensional a gente faz, então, a projeção dessas direções, né, para o plano, que são as direções aonde eu vou resolver o problema conforme o esquema de quadratura que eu estou usando. Essas figuras aqui, quem fez para mim foi meu aluno de iniciação científica, o Thiago Cortellini. E aí, como eu falei antes, tá? A ordem da quadratura vai me gerar um número maior de direções, tá? Totais que eu tenho que trabalhar e que vão definir, vão estar presentes naquele sistema que eu preciso construir. Isso aqui são direções por octante da esfera. Tem um outro resultado aqui bastante importante, né, que diz o seguinte, que
o quão bem eu consigo aproximar por quadratura aquele termo integral, vai me dar, então, uma limitação do erro, pontualmente, que eu estou cometendo, né? Se eu admitir que a parte espacial está sendo representada de forma exata. Então, o erro que eu tenho, se eu pegar a solução exata e calcular nas direções discretas, ou a que eu estou obtendo através do método de ordenadas discretas. Então, esse é um estudo também que a gente fez, né? Continua fazendo, tá? E, de novo, vem a questão dessa aproximação e dessa ordem M que vai interferir aí nos sistemas, tá? Bom, como é que eu vou resolver, tá? Bom, aqui eu tenho um pouco diferente do que eu tinha colocado antes, tem uma diferença nessa equação que está aparecendo aqui, e essa diferença é porque tem aquela que eu expliquei, que é a função que diz um pouco como é que ocorrem as interações. Normalmente a gente tem que trabalhar com expansões em termos de polinômios associados de Legendre, e conforme o meio tem essa característica de anisotropia, ou seja, eu não posso admitir que as partículas vão se espalhar com a mesma probabilidade em todas as direções, esse problema de espalhamento fica bem mais complicado, né? E um dos temas da tese da Karine foi exatamente trabalhar com a formulação que contemple essa extensão, tá? E que conseguiu, né? No caso de um problema de radiação, a gente tem condições de contorno para essa equação que assumem que a superfície possa ter uma certa emissividade, a superfície do contorno que eu vou estar trabalhando, e que também possa haver refletividade nessa superfície. É isso que essas condições de contorno estão dizendo. E aí, neste problema de ordenadas discretas, nós também trabalhamos com uma formulação fraca, que pode-se dizer assim, a gente utiliza nessa área a termo de formulação nodal, certo? Mas ela é semelhante, né, a um esquema de volumes finitos, onde eu vou estabelecer intensidades médias ao longo da direção Y ou da direção X, né? Então, se eu integrar em Y, média em Y, que vai depender de X. Eu faço uma coisa análoga, eu não vou repetir aqui todo o processo em relação à direção X. Então, eu vou considerar o meu domínio dividido em regiões ou nós, né? E vou estabelecer soluções locais para aquele problema ali que está caracterizado, que é a aproximação em ordenadas discretas da equação de transferência radiativa. A nossa formulação em si não precisaria trabalhar com o domínio discretizado, mas do ponto de vista numérico, e como a gente tem grandezas médias para representação numérica, é mais adequado que se trabalhe, então, com grandezas médias em regiões pequenas, certo? Então, por isso a gente faz essa divisão. E aí esse processo é aplicado no problema original, ou seja, eu vou integrar, né, aquelas equações originais para obter as equações para as grandezas, para as intensidades integradas. Essas equações, então, se tornam agora sistemas de equações diferenciais ordinárias, que são acopladas, né, na direção x e y, porque quando a gente faz a integração, aparecem termos, né, além das grandezas médias, eu continuo com termos, devido àquela característica da EDP de primeira ordem, que são respectivas à intensidade no contorno, e não a intensidade média. E esses termos, eles não são conhecidos em todas as direções. Eu posso, por exemplo, conhecer o que está entrando, mas eu não conheço o que está saindo, né, que é o que eu vou calcular depois. E nos nós internos eu também não conheço, tá? Então, para se resolver isso, precisa ter um fechamento, uma aproximação para esses termos desconhecidos, tá? Aqui tem um monte de conta, né, que é só para salientar que foi bem trabalhoso do ponto de vista da manipulação algébrica, porque como agora eu tenho um sistema de EDOs de primeira ordem, a gente busca soluções espectrais para esse sistema, tá? Vou chegar lá. Mas antes eu vou dizer que na nossa escolha neste problema específico, outros casos a gente já estudou de maneira diferente, esses termos desconhecidos, nós dissemos que vão ser valor constantes, que nós vamos ter que determinar, tá? Mas a gente aproxima por constantes, para que a gente possa ter o fechamento do nosso problema, tá? E aí a gente busca
né? Estamos lá do problema íntegro diferencial, que foi discretizado angularmente, que depois se fez uma formulação espacial semelhante a um volumes finitos, que é o que a gente chama de métodos nodais, até chegar ao sistema de EDO, onde a gente busca uma solução espectral, autovalores e autofunções, ou autovetores, né? E para esse problema com a anisotropia, desenvolver esse problema de autovalores foi extremamente complicado, né? Mas foi possível de ser feito. E essa metodologia, ela tem uma característica, a metodologia que nós desenvolvemos, ela tem uma característica que, quando a gente trabalha com M direções discretas, a gente consegue obter esses problemas de autovalores de ordem M sobre 2. E isso é devido a uma manipulação que foi feita, que é de extrema importância para problemas, como eu disse, quanto mais a gente precisa aumentar essas direções, então a parte numérica é bastante reduzida computacionalmente, né? Por ter esse problema de ordem inferior. E com isso, a gente chega em expressões para aquelas intensidades médias, tá? Ao longo da direção Y, ao longo da direção X, em termos dos autovalores e das autofunções. E a gente precisa determinar esses coeficientes, certo? Como lá, aqueles termos desconhecidos do contorno, eles vão aparecer para a gente como se fosse uma fonte, né? Do problema, um termo não homogêneo, e eles não são conhecidos, então nós precisamos adicionar ainda a solução particular constante, que também é desconhecida, porque aqueles termos da condição de contorno não são conhecidos desde o início. Então, esses são os coeficientes que precisam ser determinados para que a gente consiga obter as soluções médias, as grandezas médias, intensidades médias, do nosso modelo original, certo? Mas a gente tem uma solução que é explícita na variável espacial, ou x ou y. A gente preserva uma das variáveis nesse modelo. Esse sistema, bom, esse tipo de problema ele aparece, obviamente, para outros métodos, né? Que trabalham que tentam resolver problemas nessa área também, mas é muito comum que se utilizem, a maioria deles, do que a gente chama uma varredura, onde vai se marchando em cada uma daquelas células, certo? Para construir a solução final. Essa parte também demanda um grande tempo computacional. Então, a nossa abordagem inicial sempre tem sido trabalhar com o problema acoplado. Mais tarde também vou fazer um comentário sobre isso. E, nesse sentido, eu vou ter um número total de incógnitas lá, daqueles coeficientes para serem determinados, que vão depender do M, 4 vezes M, que é o número de direções, e o número de regiões que eu divido o meu domínio. Tá? Essa é a ordem do meu sistema linear. Como é que o sistema linear vai ser formado? Eu vou usar aquelas aproximações que eu disse que as coisas no contorno desconhecidas são constantes. Eu vou propor soluções particulares constantes, também vai me dar equações. Eu vou usar as condições de contorno e vou usar condições de continuidade nas interfaces dos nós, tá? Por exemplo, essa é uma das equações onde eu estou tentando determinar as soluções particulares do problema, que eu admiti que fossem constantes, e como eu não conheço, eu tenho aqui coisas desconhecidas, essa tem que entrar como uma equação do problema, eu não tenho a solução particular conhecida. Essa é uma das equações que eu tenho que trabalhar em x e em y, tá? Assim como as equações que dizem que o contorno é constante, né? E eu vou escrever elas em termos da solução geral do meu problema, o lado esquerdo vai ser substituído como uma solução geral. Faço isso em x e y, eu tenho as condições de contorno, e aí eu tenho que usar aquelas expressões gerais que eu obtive para as intensidades médias nessas condições de contorno, e também as condições de continuidades na interface. Tá? Essas são as equações que eu vou usar para construir o sistema. Muito bem, originalmente a gente pegava essas equações, essas condições e construía um sistema, basicamente era isso, né? E recentemente, então, foi feito esse novo ordenamento, né? Não só no sentido de, bom, como é que eu vou considerar o ordenamento das regiões para construir as soluções locais, mas também em cada uma dessas regiões eu vou escolher uma ordem de aplicação dessas condições, né?
E isso está bem descrito num trabalho recente que nós tivemos agora em 2021, né, que foi exatamente esse reordenamento. Tá? Então, por exemplo, pega uma região, o que eu vou aplicar primeiro? Primeiro, as equações que correspondem a contorno esquerdo e contorno direito. Depois, as condições que definem a solução particular na direção X, depois na direção Y, depois os contornos inferior e superior. E vou fazendo essa varredura para cada K, que é o vertical, vou construindo isso horizontalmente. Para dar uma ideia, né? Eu sei que é muita informação assim em pouco tempo, estou tentando aqui ficar dentro do meu tempo. Então, o que isso fez? Isso fez com que um sistema que a gente tinha descrito desse jeito passou agora a estar dessa forma. Aqui dá para ajudar também a chamar atenção para características, por exemplo, esse sistema que a gente constrói é um sistema onde a matriz é uma matriz esparsa. Essa matriz, ela não é simétrica, ela não é diagonalmente dominante. Então, tem uma série de dificuldades, vamos dizer assim, para o tratamento numérico, certo? Mas o fato da gente poder ter transformado ela nesse formato de diagonais, né, e tirado essa parte que estava aqui, foi que nos possibilitou utilizar uma subrotina específica, que é chamada de HSL, que utiliza essa característica da esparsidade da matriz e ainda permite com que a gente trabalhe com métodos diretos, como a fatoração LU, para a resolução desse sistema. Então, com isso, por exemplo, né, a gente conseguiu aumentar, pelo menos aos testes que a gente tem feito até agora, para um problema específico, né, 2 ordens de magnitude nesse sistema, e também reduzir, refinar a malha, né, que a gente vinha trabalhando. E isso nos permitiu, aqui onde eu estou usando esses códigos LQN, QRC, são os diferentes tipos de quadratura. Então, essa quadratura LQN, ela tinha uma ordem, a gente poderia utilizar ela até uma ordem reduzida, né? Outras quadraturas que nós construímos nos permitem partir para um número maior de direções. Esses resultados que eu estou mostrando aqui, eles já representaram um avanço na literatura para esse tipo de problema, que é o que eu vou mostrar aqui especificamente, que é um problema de interesse na área de radiação térmica, onde eu tenho, bem simples aqui, uma estrutura, né? Eu tenho, na verdade, um quadrado, aqui está como um retângulo, mas as dimensões vão ser igual. Eu não tenho refletividade nos contornos, eu só tenho condições prescritas de temperatura, que aqui as paredes são frias e aqui eu tenho um aquecimento. Tá? Esse é um problema teste que tem várias dificuldades, né? Uma delas é que ele considera o meio puramente espalhador. Eu mostrei lá para vocês o efeito do espalhamento, né, no problema, tá? Por exemplo, no caso de soluções espectrais, isso leva a autovalores degenerados naquela construção espectral que eu mostrei para vocês. Ela cria uma dificuldade maior. Então, quando nós fomos procurar problemas para fazer comparações na literatura, e esse é um trabalho de 88, que depois nós encontramos um de 2004 e 2016, que ainda referenciavam esse como único, que tratava de problemas onde aquele L que eu mostrei lá da expansão dos polinômios associados de Legendre ia a graus superiores como esse, por exemplo, 12. Né? A gente tem uma série de formulações bastante até precisas, mas normalmente elas tratam de problemas isotrópicos, problemas sem espalhamento. Então, quando se começa a trabalhar com essa questão dos espalhamentos de ordem superior, é isso, a gente ficou com dificuldade de encontrar isso na literatura. Tá? Isso aqui são casos que diz que esse espalhamento ocorre com picos para frente ou com picos para trás, né? O espalhamento das partículas. Outra dificuldade que a gente encontrou é que, por exemplo, essas referências que a gente tinha na literatura, esse trabalho em particular, ele apresentava resultados específicos para um problema era um método de volumes de controle, para uma malha específica, para uma ordem de quadratura específica. A quadratura não era exatamente bem especificada, então tudo isso traz dificuldades nas comparações.
Os outros métodos que também trataram do problema, em 2004 e 2016, usavam também espacialmente o método de volumes finitos, e todos eles apresentavam resultados, até com 6 dígitos de resultados, mas que não necessariamente, pelo menos que a gente está vendo agora, significam que esses sejam valores em 6 dígitos corretos. Isso é uma coisa que a gente busca, né? Essas soluções, esse tipo de formulação em problemas de radiação, que tem essas características que são mais analíticas, uma das coisas que a gente busca é o que a gente chama de soluções de referência, que vão ser importantes nas construções de códigos e tratamentos de problemas que são problemas mais complexos. Então, por isso que é importante se buscar essa questão da acurácia. No caso da nossa formulação, como ela tem uma certa analiticidade, dentro dessa ideia do volume de controle, de qualquer maneira eu consigo ter o que a gente chama de densidade de radiação, onde eu faço uma integração em todas as direções e obtenho uma grandeza que independe das direções, apenas da posição. Então, como eu tenho uma variável que eu preservo analiticamente, eu consigo calcular perfis, né, dessa densidade, sem que eu tenha que tomar a grandeza definida como a grandeza no nó. Mas eu também posso defini-la no nó. Então, nós chamamos isso de ADO, que é o nome do método, linha, ou ADO médio, né? E aí a gente fez testes para observar o que acontecia com esses 2 tipos de resultados, tanto com a quadratura que é chamada de clássica, como com outras quadraturas. Tá? O que a gente obteve em geral? A gente obteve, em geral, proximidade dos resultados pela nossa abordagem linha e média, mas, comparando com outros resultados da literatura, geralmente 2 dígitos de concordância entre todos esses métodos que a gente está fazendo comparação. Nós também definimos, então, o que seria, como eu disse, o médio no nó, integrado nas 2 variáveis, e eu vou tentar mostrar aqui alguns resultados para vocês, tá? Tabelinhas, porque vou chamar atenção, eu sei que é meio difícil de olhar, mas a gente, só para dizer que o que tinha na literatura eram resultados para um problema de espessura 1 com malha até 26 por 26, e não mais refinada do que isso. Então, nós fizemos a comparação das nossas 2 abordagens com os 3 que eram disponíveis na literatura, sendo que esses 2 têm basicamente a mesma abordagem de solução, e concluímos, né, que ainda esses resultados que nós obtivemos ficaram os mais próximos dessa que era considerada a solução de referência por todos os demais. Nós também analisamos, por exemplo, o que acontecia para diferentes malhas, né, e diferentes quadraturas quando a gente considerava o aumento do número de direções dessas quadraturas. Então, dá para perceber aqui, né, essas que são mais, assim, que não estão tão bonitinhas, né, são para ordens de quadratura menor, e depois o resultado vai ficando um pouco melhor, apesar da gente ver que ainda tem algumas distorções. Se a gente muda o esquema de quadratura, a gente observa que para direções basicamente da mesma ordem do caso anterior, o comportamento já fica um pouquinho melhor. Em outras palavras, realmente o tipo de quadratura que a gente está escolhendo, ela vai fazer diferença, tá? Mas, ao final, todas elas, em geral, a gente consegue lá uma concordância de 1 ou 2 dígitos para esses resultados que a gente está observando, né? E, com a questão que a gente conseguiu introduzir essa subrotina, nós conseguimos, então, refinar, ter resultados para malhas mais refinadas do que essa que tinha na literatura, né? E que nos levaram a verificar realmente que não dá para dizer que se tenha mais de 2 dígitos como solução de referência, comparando todos esses métodos e o nosso próprio método. Tá? Mas esse método que a gente utiliza, ele funciona melhor em malhas mais grossas. Então, de novo, a questão que a gente pôde expandir a solução do sistema, que nos permitiu melhorar esse tipo de análise. E ainda, a gente introduziu uma visão que são calcular intensidades por regiões, que se mostrou
com resultados bem mais precisos do que quando se considera essas avaliações por nós, tá? E que reforçou também que o tipo de quadratura faz diferença. Então, por exemplo, a gente tem mais dígitos de concordância do que se tinha lá para o caso de apenas um nó, né? Aqui a gente pode ver muito mais, esses que estão em negrito, e também que faz diferença o tipo de quadratura que eu vou usar. E esse tipo de análise, ela não foi permitida por causa da questão que a gente conseguiu trabalhar com o sistema de ordem superior, né? Aqui a gente consegue ver como é que fica a redução do erro conforme eu vou aumentando a ordem da quadratura, que eu não conseguia fazer com essa quadratura anterior, que era aquela limitada, tá? Outra coisa que a gente conseguiu verificar também, né, aumentando o número de direções, aquilo que eu expliquei. Isso aqui são gráficos de curva de nível, né? Para dois tipos de quadraturas diferentes, o mesmo problema com 36 direções. Então, a gente vê essas distorções, que é aquilo que a gente conhece como efeito raio, tá? Neste problema em particular, nós não vimos muita diferença nas duas quadraturas diferentes que foram testadas, como a gente viu lá em problemas de nêutrons. Mas a gente consegue verificar que, à medida que a gente vai aumentando essas direções, essa questão vai diminuindo. Esse efeito raio, ele não é dizimado, mas ele pode ser diminuído, digamos assim. Sobre o sistema linear, tá? Então, o que representou para nós conseguir resolver com o método direto, por esse reordenamento aparentemente simples, tá? A gente já vem estudando esses esquemas anteriormente, tá? E nós testamos esse mesmo sistema, tentar resolver por métodos iterativos. Apesar do modelo fundamental da equação de transporte ser um modelo meio que comum para todas as áreas, cada problema numericamente, se eu vou trabalhar com nêutrons, se eu vou trabalhar com radiação, ele me traz desafios diferentes. Então, por exemplo, esse aqui é um problema da área de nêutrons, onde a gente começou a investigar a solução iterativa do sistema, com um dos tipos de quadratura. Vocês podem ver aqui o tipo da matriz, que nós ainda não voltamos lá para tentar ver se conseguimos melhorar e também tirar essa parte que não é diagonal, né? A gente conseguiu, a partir de, por exemplo, aqui dá para olhar, né? Essa aqui é uma ideia dos autovalores dessas matrizes. São autovalores complexos, a matriz não é simétrica, não é diagonalmente dominante. Foi necessário que a gente utilizasse pré-condicionadores da forma trabalhar com a matriz A transposta A. Foi utilizado um pacote numérico em Fortran 95, que foi produzido pelo colega que eu falei lá no início, o professor Rudinei, né? Mas a partir do pré-condicionamento, naqueles problemas de nêutrons, a gente conseguiu, utilizando métodos relativamente clássicos aí, né, da álgebra computacional, como o GMRES e o LGMRES, conseguiu resolver o problema de nêutrons através desses esquemas iterativos. Mas nós não conseguimos fazer isso funcionar para esse mesmo problema de radiação que eu coloquei lá no início. Por isso que a gente foi, né? Por isso que essa questão de termos conseguido utilizar essa diagonalização, vamos dizer assim, da matriz, para nós tem um efeito, representa um resultado bastante interessante. Aquele problema inicial lá que nós trabalhamos em 2015, a gente seguiu estudando depois. Esse aqui foi um aluno de mestrado, o Francisco, e a Camila Piccolotto, era uma aluna de doutorado também. Como é que funcionava, então, o desempenho dependendo das quadraturas de cada um desses métodos, né? Em geral, nesse caso aqui, nós não vimos muita diferença das quadraturas, e, em geral, o LGMRES, né, que é digamos assim, que procura diminuir aí o número de iterações que está envolvidos no GMRES em geral, tá? Se mostrou um pouco melhor, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção aqui, não estou conseguindo, não vou fazer aqui uma avaliação muito detalhada, que já está no meu tempo, mas só de falar das tentativas, né, do quanto isso é, digamos assim, importante na resolução do problema e das várias tentativas que têm sido feitas aqui nesse sentido, tá? Então, a solução desse sistema linear, ela impacta diretamente nos avanços da solução
geral do nosso problema, né? Que, como eu coloquei lá no início, é um modelo que tem aplicações em várias áreas que a gente tem interesse. Então, se eu quero trabalhar melhor com o problema de tomografia, eu preciso, quanto melhor eu tiver essa formulação, que já é uma formulação que funciona bem em malha grossa, que tem analiticidade, é muito importante. Então, nós conseguimos evoluir, contribuir nessa questão das soluções benchmark, mas ele continua em aberto. Então, por exemplo, na tese da Karine, ela já fez outras tentativas, como a implementação paralela, né, dessa solução, desse sistema agora melhorado lá, diagonal, e também a gente vem trabalhando na questão de decomposição de domínios, para ter os sistemas lineares definidos, né, em domínios menores e, portanto, de ordem menor. Ainda tem algumas questões em aberta, independente do sistema linear, que eu acho que pode ser de bastante interesse para quem tem interesse ali naquelas equações parciais lá de primeira ordem, né, que é exatamente essa questão do erro assintótico na aproximação angular, que também veio trabalhando um pouco com o professor Rudinei nesse sentido, para a gente conseguir estimar o quão importante, já tem algumas ideias, né? Essa ordem da quadratura, que tipo de erro a gente está tendo aí com essas ordens de quadratura que nós estamos usando aqui. E a gente também está evoluindo no sentido de usar essa modelagem com resultados experimentais da tomografia, aí com métodos numéricos. Quem está trabalhando também é até um aluno, o Thiago, que é o aluno de iniciação científica. Essa, então, é a ideia geral, tá? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância também dessa parte da álgebra computacional relacionada dentro desses modelos e dessa área de transporte que tem muitos problemas interessantes. Agradeço mais uma vez a comissão organizadora, as instituições promotoras, sempre aí o auxílio tão importante, né, das nossas instituições, e muito obrigada pela atenção. Aqui algumas referências. Obrigado, Liliane. Acho que fiquei mais ou menos no Belíssima meu palestra. tempo. Não, tá tudo dentro do tempo. Eu estou abrindo aqui as perguntas. Eu estou vendo aqui no chat uma pergunta para você, dizendo, ele está perguntando se você tivesse feito no Maple ou MATLAB, se você teria perdido muita coisa, a programação. É que na verdade, né, até alguns das investigações iniciais, alguns dos alunos começamos lá com o MATLAB, né? Mas esses problemas, eles realmente vão se tornando problemas de grande porte, né? Então, não falei aqui, por exemplo, mas aqueles resultados do trabalho de 2015, ali dos métodos iterativos, a gente utilizou lá o CESUP, certo? Os clusters do CESUP e da URGS para resolução, né? Aham. E aí o Rudinei aí é um grande fã, e eu também, do Fortran, né? Ainda achamos que essa é uma linguagem que realmente, para essa parte científica, e para esse tipo de problema que a gente faz, ela é bastante relevante, né? Inclusive, que eu comentei lá na palestra do CNMAC, um dos meus alunos de mestrado, então, fez várias dessas subrotinas também no MATLAB, certo? Mas também no Fortran, as subrotinas para geração dessas quadraturas na esfera unitária, por exemplo, certo? Com todo estudo da precisão, né, de tempo computacional e etc. Então, no nosso caso, a gente, digamos assim, tem construído toda essas nossas ferramentas, né, e também considerando essa interação, né, que antes, até agora menos, mas antes a gente usava lá também essa parte do CESUP, baseada no Fortran. Mas tem outros, e acredito ainda que vários dos códigos mais antigos, como eu falei, essas formulações que a gente trabalha aqui, elas também elas servem como base, né, para códigos computacionais que depois vão ser usados nos problemas dos laboratórios
que trabalham aí nos Estados Unidos, tem vários laboratórios aí, né, que trabalham nessa área nuclear, tanto da parte de tecnologia de reatores, como a parte de aplicações médicas, essas outras coisas. Então, eu ainda acho que realmente ela ainda é mais a base, mas tudo bem, eu já tenho alunos agora que preferem trabalhar no C, tá? Ou no Python. Essa é a próxima pergunta mesmo. Estão perguntando aqui se Eu vi você ali. conhece alguma pesquisa em Python ou C. Como eu disse, eu acho que isso acaba ficando, né, um pouco pelo gosto pessoal, né, até o ponto, claro que nesse caso não seria o caso do C, mas no nosso caso a gente tem que levar em conta, né, por exemplo, a gente utiliza muito o Maple para checagem de resultados iniciais, por exemplo, né, para formulações. Mas esse problema que eu mostrei aqui, ele não está levando em conta, por exemplo, a dependência energética, ou o que a gente chama aqui a frequência, no caso da luz, certo? A frequência da radiação. Isso tornaria o sistema de ordem ainda maior, porque para cada comprimento de onda, eu teria um desses sistemas que eu coloquei aqui, por exemplo. Então, realmente são problemas de grande porte, né? E a gente precisa ter coisas robustas, tá? Mas acho que essa é a Mas ideia. alguma pergunta? Alguma pergunta? Liliana, deixa eu fazer uma perguntinha simples aqui. Quando você para utilizar aquele HSL, aquele pacote, né? Você para reordenar, aí você cai numa outra matriz, que ali você pode trabalhar, que ela tem cara de LU, né? Porque ela tem uma parte superior, mas já é bem mais simples. Não, na verdade, ela tem uma estrutura diagonal, que daí a subrrotina ela permite que uma matriz daquele tipo possa ser fatorada na forma LU, ou seja, eu estou usando um método direto para resolver. Eu não estou usando um método iterativo, como o GMRES, o LGMRES, aquele ali. Mas você não usa isso aí para calcular o espectro, né? Os autovalores, você está usando essa estrutura? Não. Essa aí a gente está utilizando para a resolução do sistema linear que determina aqueles coeficientes, tá? Para os autovalores, a gente ainda utiliza as subrrotinas do LAPACK. E você tem problema de singularidade, não? Nessa passagem toda? Como eu expliquei, o caso, por exemplo, do caso que a gente chama ali quando o meio é puramente espalhador, certo? Que reflete lá na equação, naquele albedo igual a 1, que são o que a gente chama problemas conservativos, porque a partícula pode ser absorvida, né? No caso do nêutron, posso produzir mais nêutrons, certo? Mas o gás, por exemplo, ele não é absorvido nem produz mais partícula de gás. Então, é os problemas conservativos, tá? Quando a gente trabalha com métodos espectrais, então aparecem o que a gente chama autovalores degenerados. E aí a gente teria que construir soluções adicionais, certo? Até aparece, nesse problema, por exemplo, a gente aparecem autovalores repetidos, mas a gente consegue mostrar que as autofunções são linearmente independentes, certo? Agora, quando aparecem degenerados, eu teria que introduzir outras soluções LIs, certo? Que para casos unidimensionais é mais simples. Para esse caso, nós até tentamos fazer isso, não posso dizer que não, até o momento não conseguimos. A gente trabalhou um pouco sobre isso, mas não conseguimos adicionar as soluções e trabalhar com o caso ômega igual a 1, para esse tipo de formulação que a gente trabalha. Tá. É porque esse sistema pode ser, como você falou aí, o sistema pode ser mal condicionado, né? Não, a gente controla isso também, certo? Por exemplo, ali aquele sistema linear que a gente está resolvendo, com toda aquela dificuldade, aqueles mapas dos autovalores, a gente vê que ele não é um sistema singular, certo? Mas ele, sim, a gente percebe que ele pode se tornar um sistema mal condicionado, né? Mas como eu digo, a questão física
ela influencia muito no problema, tá? Então, aqueles problemas de nêutrons, aqueles que a gente resolveu, muda o parâmetro lá, tem mais absorção, menos espalhamento, etc., certo? Daqui um pouco a matriz e o problema, o método iterativo já vai funcionar melhor, né? E a gente está... alguém poderia perguntar, né? Por que estão trabalhando nesse problema, nesse sistema acoplado, tá? Porque o nosso método funciona bem com malha grossa. Então, a gente está tentando visualizar o quanto a gente consegue ir, porque uma coisa é eu obter soluções que precisam ter 5, 6 dígitos de precisão, outra coisa é eu posso ter 2, certo? Então, até onde eu consigo ir com um sistema desse porte e evitar que tenha as varreduras que são clássicas usadas por outros métodos? Essa é uma das questões. Mas você já conseguiu, com refinamento, 3 a 4 dígitos que eu vi. Tinha 1, 2... Não, depende ali, aí vai indo, certo? Mas, enfim, a gente quer ter mais, tá? Sim. Por exemplo, Sim. problema unidimensional, a gente pode ter 5... O método, esse ADO, é muito conhecido porque tem resultados com 6, 7 dígitos de precisão, entende? Legal. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão para a Liliane? Uma pergunta, professor Rincón. Claro. Eu gostaria de saber se, bueno, na área da física médica, a gente usa muito a radioterapia, né? Então, eu sei que tem muito problema de a gente fazer um transporte de radiação para um tumor. Então, se a gente faz muito radiação, então a gente acaba matando células boas, né? Então, eu gostaria de saber, né, se, na verdade, quando eu trabalhei algo com aceleração linear, aí o pessoal da física médica, né, já tem na parte computacional, que eles já calculam a absorção, tudo. Eu não sei qual é a condição matemática que você tem no problema inverso, né? O que vai resolver realmente, né? Nesse caso. Porque aí vejo que você fez radiação térmica, mas não sei se... Sim. Não, aí muda, várias coisas mudam, mas não sei, posso deixar tu terminar? Terminou? Quer terminar a pergunta? Eu acabei te cortando. Não, sim. Eu gostaria de saber a conexão da parte alguma coisa sobre experimental isso com a parte teórica, porque qual a parte teórica vai me ajudar aí, por exemplo, no transporte? Você falou que é transporte, então a energia, o que realmente você vai fazer no trabalho? Porque na física médica já o pessoal, já com métodos computacionais, já calcula a intensidade. Não, assim, ó, veja bem, por exemplo, a gente está falando disso, né? A solução de Boltzmann, a equação de Boltzmann, com toda a complexidade que tem, né, não se conhece, não tem uma solução analítica, ou não tem prova o quão boa, vamos dizer, essa solução, mas a gente tem satélite funcionando, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses métodos e a própria evolução computacional, né, ela foi evoluindo com o tempo, apesar de já ter coisas antigas que estavam desenvolvidas antes, e é por isso que tem tanta coisa, tanto na área de física médica, como de reatores, etc., que já acontece, né? Mas, por exemplo, uma questão, que é uma questão importante, a questão, por exemplo, de resultados em tempo real. Certo? Resultados em tempo real foram obtidos à medida que a gente foi evoluindo, tanto a parte computacional quanto a parte numérica, tá? Otimização em que sentido? Por exemplo, esse já foi o meu problema, o que nem tu diz, tá? E foi um problema da minha tese de doutorado, que era muito simples, unidimensional, mas já era isso. O que eu queria saber? Eu queria tentar estimar as condições de contorno que poderiam me determinar a intensidade de radiação num certo ponto no meio e não em regiões que eu não gostaria que estivesse, que é exatamente a ideia da radioterapia. Certo? Então, agora, esses problemas... Agora, tem, por exemplo, códigos e o método de Monte Carlo, né, que já pode ser usado, para fazer esse tipo de coisa. Agora, o método de Monte Carlo, ele é um método... então, como eu falei, ele não trabalha com formulação fraca, ele vai trabalhar com uma coisa que é muito mais próxima do problema real, mas que tem uma abordagem probabilística, né, que sempre ainda tem um custo computacional maior, vai entrar em outras restrições
que essas abordagens que a gente pesquisa procuram minimizar, ou procuram melhorar, ou procuram otimizar, né? Então, quando esse problema que eu te mostrei, por exemplo, se a gente for trabalhar com a radioterapia, essa função de fase que eu falei ali, que é a maneira como acontece o espalhamento, o núcleo daquele termo integral ele é modificado. E daí, dependendo do nível da energia, são diferentes e são núcleos que podem ser singulares. Então, já se torna uma coisa bem mais difícil de ser tratada do ponto de vista analítico, né? E as próprias técnicas dos problemas inversos foram evoluindo e foram trazendo resultados melhores, entende? Então as coisas já vinham sendo feitas antes, mas essas técnicas todas vão acompanhando, então, essa evolução. Então, por exemplo, o meu aluno não trabalhou na questão da reconstrução da absorção, ele trabalhou na fonte, que é um problema inverso, mas usou duas técnicas, então uma técnica determinística também, uma técnica probabilística. Tudo isso continua sendo pesquisado, né, com a ideia de melhorar. Já falei muito, mas eu acho que vale mais um comentário, que eu mencionei lá que eu trabalhei, toda essa parte de nanotecnologia, ela chamou de volta também esses modelos de Boltzmann, né? E isso era digamos assim, uma tecnologia que alguns anos atrás não era desenvolvida. Então, toda essa parte de equipamentos médicos que tem dimensões micro, dimensões nano, né? Onde tu tem gás, tu vai ter a ideia de ter partícula e não fluido. E aí se chamou de novo esses modelos cinéticos, por exemplo, no desenvolvimento dessas tecnologias aí. Então, apesar das coisas avançarem de uma certa forma, e sempre tem aquele lado prático de ser feito, né? Por trás tem a matemática e tem essa modelagem computacional procurando otimizar tempo, otimizar resultados, otimizar isso mesmo que tu está falando, né? No caso dos tratamentos de radioterapia ou de câncer, de minimizar o que a gente não gostaria que acontecesse. Ok. Bom, obrigado pela resposta. É justamente o que eu acabei de entender. É minimizar os danos que pode causar, né, uma radiação no espalhamento mesmo, é assim, né? Então. Obrigado. Muito Alguém mais obrigado, tem alguma muito pergunta, Liliane? Bom, Liliane, eu quero agradecer a sua participação. Foi uma belíssima palestra. Tem um nível de dificuldade bem grande, esse sistema que você está trabalhando. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Quero só eu que avisar agradeço. que esse grupo do EDP em Matemática Aplicada já tem mais de 700 pessoas, então isso vai ser divulgado para todo mundo. Vai estar no YouTube, como o Juan vai explicar daqui a pouquinho. A partir de amanhã, eu acho, daqui 2 dias, vai estar no YouTube. E você vai ficar muito famosa por aí. Eu procurei dar uma visão mais geral, assim, porque como eu sei também que não tem muita gente, às vezes, trabalhando, né, nessa área, e eu fico sempre à disposição aí, qualquer dúvida, de repente, quando a gente vai olhar de novo o que a gente falou, né, de repente, puxa vida, podia ter falado diferente. Então, alguém ficou aí com alguma dúvida, também pode sempre me contactar. Não, eu espero que tenha algum retorno da sua palestra com outras pessoas, e essa interação que isso é importante. Muito obrigado. Excelente sua palestra, tá, Liliane? Obrigada. Obrigado. Boa. Obrigado, Mauro, y obrigado, profesora Liliane Barrichello, por la excelente palestra. Fue una honra tenerlo aquí en el seminario. Obrigada. Para el